Olá, galerinha do nono ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de artes comigo, professor Eduardo. Espero que vocês estejam bem e vamos iniciar nossa aula de hoje com sempre aquela mensagenzinha que nos ajuda. E hoje eu trago uma mensagem de uma pessoa mega importante, mega conhecida, que é Chico Xavier. E Chico Xavier ele traz a seguinte frase para a gente: aprendi a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Quantas vezes, sem perceber, a gente está complicando a nossa vida? Às vezes tem uma situação onde pode ser resolvido rapidamente, onde a solução é algo fácil, mas às vezes decidimos complicar um pouquinho mais e tornar tudo isso um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo. Quantas vezes não fazemos isso? Então, é neste momento que convido vocês a refletir um pouquinho sobre isso e poder, de certa forma, descomplicar um pouco esses problemas, que vocês consigam ver a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais limpa, de uma forma onde vocês consigam caminhar da melhor forma possível. Então, vamos caminhar junto? Convido vocês para caminhar agora conhecendo um pouco da história da arte. E a gente continua falando um pouquinho sobre as vanguardas artísticas. E aí vocês vão conhecer um pouquinho dessa história da arte no livro de vocês, onde vocês podem estar entrando em contato um pouquinho com essas vanguardas artísticas que foram iniciadas e a gente continua aí seguindo. Hoje a gente conhece um pouquinho do futurismo, dadaísmo, surrealismo, construtivismo e concretismo, perdão. E para casa, vocês vão escolher uma obra de arte de uma dessas vanguardas que foram ensinadas hoje. Você vai relatar um pouquinho sobre essa obra. Então vamos iniciar pelo futurismo. O futurismo ele tem um contexto histórico onde ele foi oficialmente fundado em 1919. Uma das coisas bastante importantes que a gente tem que lembrar de todas as vanguardas que a gente vai conhecer, elas não surgiram do nada. Elas surgiram a partir de uma identificação de alguma outra vanguarda, de algo artístico onde eles discordavam e eles queriam romper ou então eles queriam aprimorar algo que já foi criado. Então nada surgiu do zero. Tudo isso eles foram feito a partir da observação de outras vanguardas e é muito importante a gente conhecer elas para a gente poder entender tanto o processo histórico como identificar dentro das obras de arte por que eles pintaram daquela forma. Como a gente muitas vezes acaba desconhecendo, a gente acaba criticando de uma forma errada, a gente acaba não entendendo, compreendendo algumas obras. E isso faz com que a gente tenha uma crítica prévia antes de conhecer. Então, por isso que se torna tão importante a gente conhecer um pouquinho das vanguardas e o que eles queriam trazer dentro das suas inovações, das suas pinturas. Geralmente pinturas, né? Então, o ambiente de grandes mudanças também estava acontecendo naquela época e a aceleração da vida cotidiana. E aí foi influenciado, né, pela obra impressionista de Paul Sykes e também teve uma certa influência com o cubismo. A gente vai analisar isso já já quando a gente conseguir observar alguma das obras. E quem foi o fundador deste movimento todo é Filippo Marini. E aí tem vários outros que estão, entre eles Fernando Pessoa, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, também participaram um pouquinho deste movimento, assim como também eles participaram do movimento modernista, alguns deles. E aí a gente vai entender agora um pouquinho da cronologia do que aconteceu durante esse período. E os acontecimentos relevantes estão citados aqui em cima, como a publicação do Manifesto Futurista em 1909, em 1910, um ano após a publicação do Manifesto Técnico, em 1911, os trabalhos futurísticos expostos pela primeira vez, e em 1931, aí a gente tem a primeira organização de aeropinturas na Itália. Então, o que traz diferente nessas obras? O que traz dentro dela? A proposta dela é sempre trazer o grotesco, né? Uma arte agressiva, a destruição de códigos,
um movimento com atitude de reverência, poesia com frases fragmentadas, a pintura com cores vivas e deformadas, muito importante isso, trazendo palavras de liberdade e quer unir a beleza e a feiura, que é o que era considerado grotesco. Então, em 1909, foi publicado pela primeira vez na página do jornal El Figaro, em Paris, o manifesto deste movimento denominado futurista. E aqui no Brasil a gente teve influência de pessoas que já participavam também do movimento modernista, que aí teve influências de produções artísticas com artistas, como eu já falei, ligados ao modernismo, como Anita Malfatti, que é quem pintou o quê? Abapuru, o Oswald de Andrade, que entraram em contato com Marinette e seu manifesto futurista. Então, essa foi um pouquinho da influência brasileira que a gente pode ter. E os principais artistas a gente já conheceu um pouquinho deles e a gente vai conhecer mais uma das suas obras agora. Vejamos dentro dessa obra que se chama Mercúrio, Passando na Frente do Sol, de Giacomo Balla, onde você consegue analisar muitas das características de cores fortes e vibrantes, como possuímos o vermelho, laranja e o amarelo. Também possuímos alguns traços que vocês podem perceber que se assemelha muito ao cubismo em relação às suas formas geométricas que estão presentes na obra, e também a utilização de tons em cima de outros tons. Então, e aqui a gente também traz outra obra que vocês podem já apreciar e perceber também dentro dela uma cor que traz essa questão do grotesco, traz essa questão da feiura, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, ela parece ser organizada, parece dar essa ideia de profundidade. Também dentro dessa obra possui características fortes do cubismo, como a gente analisou também da outra, a gente também percebe dentro dessa obra. E Humberto Boccioni foi um artista plástico, pintor e escultor italiano do movimento artístico conhecido como futurismo. E aqui a gente possui uma dessas obras dele, que é da criação de 1915, que é uma pintura completamente histórica, baseada neste período do futurismo. Dentro também dessas vanguardas surgiu uma das muito conhecidas, que foi o dadaísmo. O que foi o dadaísmo? O dadaísmo ele buscava romper o bom senso e a lógica, como muitas dessas vanguardas também. Mas diferente dele é porque ele era um movimento mais radical, podemos dizer assim, do movimento das vanguardas. E ele fazia uma crítica muito forte ao capitalismo e ao consumismo. Por que consumir aquilo? Então, e ele trouxe um forte caráter de pessimismo. E aí a gente percebe isso tudo dentro das suas obras. Se destaca também bastante pelas esculturas, e uma delas a gente vai conhecer já já. Possui como característica principal a ruptura de formas de artes tradicionais, portanto o dadaísmo foi um movimento muito forte. E aqui a gente tem alguns artistas, e esse movimento surgiu na Europa, na cidade de Zurique, na Suíça, no ano de 1916. Então, que tal a gente conhecer um pouquinho dessas obras? Essa obra é bastante conhecida, ela se chama A Fonte, onde é um urinol de porcelana branca, considerada uma das obras mais representativas do dadaísmo, criada em 1917, sendo atrelada ao artista Marcel Duchamp, eu acho que é assim, Duchamp. E aí a gente possui as dimensões dele com 61 centímetros por 36 por 38. Foi inaugurado em 1917. E aí existe algumas. Essa é uma das obras mais famosas que a gente pode conhecer dessa dadaísmo. Outro também que a gente traz para vocês, que vocês possam apreciar, é um pouquinho dessa obra. E eu queria que vocês analisassem antes mesmo de poder dar uma lida. É um banco com uma roda. O que quer dizer isso? Então, essa obra ela consiste num garfo de bicicleta com uma roda dianteira montada na cabeça de cabeça para baixo, né? E em 1913, o estúdio de Paris, Duchamp, né? Eu acho que é assim, montou essa roda de bicicleta de cabeça para baixo em um banquinho, girando ocasionalmente para revê-lo, né? Para vê-lo.
E aí é uma das obras também que critica muito essa questão do consumismo e faz parte também do movimento dadaísta criado em 1913, essa obra. E depois a gente tem aqui um pouquinho do surrealismo. Se a gente for analisar só o nome, realismo é o que acontece de fato, é aquilo que mostra o que está acontecendo. E o surrealismo? O surrealismo ele foge daquilo, ele foge dessa questão de mostrar o que é real. E aí trouxe, dentro dessa proposta, a valorização do improviso, a libertação da mente, a uma nova realidade, algo que não existe de fato, e espontaneidade no manejo da linguagem, assim como o emprego passional e irracional da imagem. Não tinha uma questão que estava ali na realidade. Então, o surrealismo ele foge totalmente da realidade, ele vai muito mais além daquilo que estava previsto. E aí temos os principais artistas dele, né, bastante conhecido, que é o Salvador Dalí, João Miró, Luiz Babenel, René Magritte. E o surrealismo ele surgiu aonde? Ele surgiu na França, na década de 1920, e este movimento ele foi bastante significativo e influenciado pelas teses psicanalistas. E aí a gente conhece Freud, né, e aí ele mostra também a importância do inconsciente, de quanto a nossa consciência pode ir mais além nessa questão de criatividade. Então, trago aqui para vocês, para começar a gente a perceber um pouquinho dessas propostas surrealistas, trago o Carnaval do Arlequim, que é essa pintura a óleo de João Miró entre 1924 e 1925, e é uma das pinturas surrealistas mais marcantes. Possui mais ou menos a dimensão de 66 centímetros por 93, e o material utilizado foi tinta a óleo e a criação foi em 1925. Então a gente consegue perceber aí algumas características como a gente não possui uma organização na imagem, uma organização no que eu digo em escrito realista, a gente consegue perceber algo que vai bem mais além e que ele tem um certo improviso em relação aos elementos que estão sendo colocados à disposição da obra. Outro que também é muito conhecido, esse daí faz parte de uma das obras de Salvador Dalí, com certeza algum de vocês já deve ter visto, é A Persistência da Memória. E essa pintura surrealista de Salvador Dalí de 1931 está localizada na coleção do Museu de Arte Moderna de Nova York de 1934 e é amplamente conhecida e popularmente e frequentemente sendo referência na cultura popular. E a gente percebe alguma crítica voltada ao tempo. Como a gente percebe isso, Eduardo? Olha aí quantos relógios não traz aí. Então, é uma crítica voltada ao tempo, ao consumismo, ao capitalismo. E aí a dimensão dessa obra é de 24 centímetros por 33, como eu já falei, do período do surrealismo. E a criação em 1931. Também tivemos o construtivismo. O construtivismo ele surgiu na Rússia em 1913, mas ele ganhou força apenas em 1920 e 1922. Esse movimento não tem muita fonte de pesquisa, pelo que eu procurei, mas diz que foi criado por um grupo de engenheiros artistas onde eles buscavam dentro das suas obras colocar desenhos industriais. E aqui a gente tem algumas pessoas que fizeram parte desse movimento, tá? Como Vladimir Tatlin, Kazimir Malevich, Naul Gabor, Antoniel Persevin, eu acho que é assim que se pronuncia o nome. Então, vamos para o nosso último movimento que podemos aprender hoje. Creio que seja o último, que é o movimento concretismo. Então a gente tem aqui também um mapa mental falando um pouquinho sobre isso, né? Foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Europa em meados do século XX. Dentro disso, eles buscavam colocar uma criação da arte abstrata, assim como também colocar efeitos gráficos, mas chegou aqui no Brasil apenas em 1950
e se popularizou pelas concepções de uma nova tendência. E a gente vai perceber isso já já numa imagem. Buscava precisão nas formas, a valorização do conteúdo visual e sonoro, o uso de formas completamente abstratas, e os brasileiros defendiam a arte como objetos sonoros, plásticos e cinéticos, então eles acreditavam que as obras poderiam passar isso. Max Bill, que foi uma das pessoas que mais esteve ligada, podemos dizer que seja o percussor, também foi design gráfico de produtor, arquiteto, pintor, escultor, professor e teórico de design. As obras de Max Bill o colocam entre os mais importantes influências do design, excluindo a estrutura formal, os versos, a estrofe, e o artista aproveitava todo o espaço da tela. E tinha uma forte influência também no cubismo, a gente vai ver já já. E a sintaxe visual era uma desvantagem discursiva. Mas vamos focar agora nessa questão. Analisando essa obra aí, a gente consegue perceber traços muito marcantes do cubismo em relação às suas formas geométricas e às suas cores e como elas são bem definidas esses padrões da utilização desse cubismo, das suas formas geométricas. E o nome dessa obra se chama Casa em Construção, do artista Casimir Malevich, e fez parte do concretivismo. Outra obra também que trazemos aqui para vocês se chama Ritmo Horizontal, e a gente pode perceber a utilização do cubismo das cores. Influenciada, essa obra foi feita por Max Bill em as dimensões 160 centímetros por 80 centímetros, então é uma obra bem extensa, e a sua criação foi em 1942. Finalizamos por aqui essas vanguardas, lembrando que a gente vai conhecer ainda outras. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, só colocar no tema da aula de hoje, que vai ter lá também falando outras informações que se tornam relevantes para o conhecimento de vocês. E a atividade, vocês vão escolher uma dessas obras de arte e vão relatar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse período, por que essa obra pode ser considerada dadaística ou surrealista, e aí vocês vão fazer uma análise utilizando as características principais que vocês conheceram de cada obra. Finalizamos por aqui. Um beijão para vocês, se cuidem, permaneçam em casa e tchau, tchau.